E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje no quadro Refazendo Animes eu estou trazendo para vocês um anime sobre um cara que se torna o imortal mais forte. O nome do anime como sempre está na sua tela ou na descrição desse vídeo. A história se passa em um mundo onde os seres humanos podem evoluir sua força a partir de um tipo de cultivo. O protagonista dessa história se chama Anlin, ele vive sozinho e o seu objetivo de vida é ser um cultivador. Quando ele completa 18 anos de idade, alguém bate na porta dele e o clima começa a ficar sinistro. O Anlin ativa seus olhos espirituais para tentar descobrir quem está na porta dele e um invasor começa a admirar a habilidade do protagonista. Quando o Anlin tentou pedir ajuda, um idoso brilhante entrou pela porta. Sem nem mesmo dar uma explicação para o Anlin, o idoso dá ao protagonista um sistema para ele ter poderes de um deus. Não só isso, mas o velhote também deu uma carta de recomendação para o Anlin entrar em uma escola renomada no mundo espiritual. Após dar essa moral, o idoso mete o pé e o protagonista fica animadão com o mundo espiritual. Do nada, um bichinho que somente o protagonista pode ver aparece. Em seguida, a energia de alguém tentando entrar nesse mundo começa a ficar visível. O bichinho pergunta se o Anlin deseja ajudar essa pessoa e ele diz que sim. Ao fazer isso, o portal se abre e uma garota cai em cima dele. Quando o protagonista recebe a ajuda dessa garota para se levantar, o bichinho que somente ele vê muda a roupa do Anlin para algo que pode atrair um par romântico. A garota chamada Xu Xiaolan elogia a nova roupa do protagonista. Após se apresentarem, a garota aperta a mão do Anlin e manda o cara seguir ela. Passando pelo portão, a Xu Xiaolan começa a falar sobre a escola de cultivo que eles vão frequentar. Mais à frente, estava acontecendo um teste para medir o seu nível de poder. Basta encostar naquela pedra que ela já te classifica e informe qual classe você irá ficar. Lá na frente, as pessoas importantes já estavam fazendo o teste. Quando o protagonista pergunta o nível da Xu Xiaolan, ela acaba sendo chamada para fazer o teste. Nesse momento, vários garotos começam a gritar o nome dela. Lá na frente, o teste dela a classifica como uma pessoa de classe 1. O próximo a ser chamado foi o Anlin. Nervoso por nunca ter cultivado na vida, o Anlin pega sua recomendação e entrega a avaliadora. Pela carta de recomendação dele ser é de um cultivador que conseguiu se tornar imortal, todos começam a se tornar fãs do Anlin. Quando o numerologista à frente usa seu poder no Anlin, ele percebe que o protagonista irá surpreender a todos desse mundo. Ao ouvir isso, a galera começa a gritar ainda mais o nome do protagonista. Então o personagem principal se anima e coloca sua mão na pedra. Nesse momento, ele foi colocado na pior classificação da história dessa escola. Mesmo ficando na pior classificação, ele ainda vai frequentar a classe 1, por conta de sua recomendação. Quando todos os estudantes percebem isso, eles começam a odiar o protagonista. O bichinho do sistema do hack diz para o Anlin que ele está detectando muito ódio direcionado a ele. O anime mal começou e ele já é odiado por todos. E no momento que outra pessoa faz o teste, a classificação da pessoa acaba sendo baixa. A pessoa se irrita e começa a jogar a culpa disso no Anlin, como se ele tivesse estragado a pedra que mede o nível de poder das pessoas. Do nada, um cara aleatório aparece e chama o Anlin para o Shinzun. Como o protagonista não sabe nem mesmo cultivar, a Xu Xiaolan segura o Anlin e mete o pé levando ele para o dormitório da escola. Durante a noite, em uma conversa com o sistema, o Anlin descobre que ele precisa praticar um pouco para subir o seu nível. A primeira tarefa do sistema foi fazer 10 flexões. Após fazer o exercício, o corpo dele é aprimorado para o primeiro estágio. Ao fazer mais 20 flexões, ele subiu para o segundo estágio. E depois, com 100 flexões, ele subiu para o terceiro estágio. Agora, para passar desse estágio, ele vai precisar fazer 10 bilhões de flexões. Sem saber o que fazer para evoluir, ele decide ir até a Xu Xiaolan para pedir sua ajuda. Do lado de fora do seu quarto, alguém tenta atacá-lo. Como o protagonista já alcançou o terceiro nível de força, ele consegue se defender do inimigo. Quem atacou ele foi o gordinho do teste, o famoso Liu Dabao. Para não perder a batalha, o gordinho pega um talismã e ativa um poder. O sistema do hack avisa para o Anlin que ele não pode se defender contra esse ataque. O máximo que ele pode fazer é usar a força do portal celestial para quebrar o talismã que o inimigo está usando. É um método arriscado, mas ele nem precisou usar, porque a Xu Xiaolan apareceu e o salvou. Do nada, o verdadeiro Liu Dabao começa a gritar na porta do Anlin. O Liu Dabao falso na frente deles tenta atacar a Xu Xiaolan, mas o Anlin entra na frente dele e ativa o tal portal celestial. Depois disso, a Xu Xiaolan consegue expulsar o inimigo. Quando o problema foi resolvido, a garota disse para o Anlin que ela veio para essa academia buscando poder para proteger as pessoas. E de alguma forma, ao olhar para o protagonista, a garota consegue sentir que ele irá se tornar alguém incrível no futuro. Até esse dia chegar, a garota deseja protegê-lo e o cara aceita isso com um sorriso no rosto. No dia seguinte, os dois vão para o primeiro dia de aula. Enquanto caminhava, o Anlin consegue ativar um poder para escutar as pessoas. Assim, ele descobre que todos estavam chamando ele de bandido, ladrão. Ao chegar na sala de aula, o instrutor deles acaba sendo um ancião em formato de árvore. De repente, uma mulher bonitona aparece através de um portal. Logo em seguida, um cara bonitão aparece. Todos reparam essas pessoas bonitas e o protagonista percebe que a Xu Xiaolan está no mesmo nível dessas pessoas, seja em beleza, família ou poder. Porém, diferente dessas pessoas, ele gosta bastante dela. Ao ouvir isso, a garota fica com vergonha. Do nada, o professor começa a dar aula e todos fecham os olhos. O protagonista então usa o seu olho espiritual para tentar entender o que está acontecendo. Assim, ele vê que todos estão cultivando algo. Porém, como ele nunca cultivou, ele não sabe como receber essa aula. A aula de esgrima acabou sendo a seguinte, e quem deu a aula foi um ancião em forma de espada. Depois dele veio um professor em forma de bola de fogo. Depois um professor em forma de martelo, e com a chegada de uma professora de aparência humana, um Anlin se anima. E diferente dos outros professores, a professora bonitona dá para todos celulares
celulares que usam energia espiritual, e a missão que ela deu a todos é usar o celular ao máximo. O professor depois dela foi o cara da numerologia, e o cara simplesmente mandou todos dormirem e anotarem seus sonhos. Depois que o professor conta até 3, o Anlin começa a dormir. Quando o Anlin acordou, a aula já havia mudado, e uma aula de magia estava acontecendo. A professora chama o aluno mais bonito da classe e o Anlin para treinarem juntos. Para proteger o protagonista, a Xu Xiaolan entra na frente e começa a atacar o aluno mais bolado. Mesmo a garota sendo forte, o nível entre os dois parece ser grande. Tipo, a garota ali é bem forte. A linhagem espiritual dela deixa até mesmo o cabeludo impressionado. Porém, ele mesmo diz que ela ainda não cultivou o bastante para poder chegar no poder dele. E logo depois dele reparar isso, ele pressiona a garota contra o chão usando seu poder. Quando o bonitão iria acertá-la com um golpe mais forte, o Anlin entra na frente e ativa o portal celestial novamente. Ao ver o Anlin todo boladão com seu poder ativado, a professora fica impressionada, mas mantém a sua cara padrão. Animado, o cabeludo continua o treino, prendendo os dois personagens principais. De alguma maneira, o Anlin consegue quebrar as correntes e no meio da batalha evolui para o famoso quarto estágio. Depois de liberar esse poder, o protagonista sente o seu corpo fraquejar, e o bonitão cabeludo chegou na humildade e disse que perdeu. Além de bonito e poderoso, o cara é humilde. Depois disso, a professora mete o pé para algum lugar e manda os alunos estudarem sozinhos. Quando a professora se vai, o bonitão humilde elogia os dois novatos e oferece sua ajuda. Como o Anlin agora precisa de várias pedras de cultivo para atingir o próximo estágio, ele não segura sua boca e pede algumas delas. O cabeludo, com a sua humildade infinita, dá um anel ao protagonista que equivale a 1000 pedras do cultivo. Depois disso, o bonitão cabeludo chamado Cheng pergunta ao Anling se ele gosta de coisas militares. Com lágrimas em seus olhos, o protagonista diz que sim, então o bonitão se despede igual um militar. Do nada, uma outra garota habilidosa e bonita chamada Su aparece e diz que espera ser amiga dos personagens principais. De volta ao seu quarto, o Anling usa as pedras para subir de nível novamente. Agora, o sistema do hack deu um desafio para o protagonista. Basicamente, o Anling precisa participar de um Battle Royale que vai acontecer nessa escola e ficar entre os 50 melhores. Caso ele falhe nesse desafio, o sistema do hack divino irá transformar ele em uma mulher. Fora do dormitório, o Anling tenta descobrir se os seus amigos ainda vão gostar dele caso ele se transforme em uma mulher. Porém, isso dá muito errado e todos começam a pensar que ele ficou louco de tanto praticar o cultivo. De volta ao seu quarto, o protagonista decide fazer o possível para se tornar o mais forte da escola e assim não se tornar uma mulher. Para chegar ao próximo estágio, o protagonista pede mais uma missão e o sistema diz que ele precisa derrotar alguém no 9º estágio ou superior a isso. Como a sua melhor amiga nessa escola, a famosa Xu Xiaolan, está no 10º estágio, o protagonista resolve pedir para ela perder para ele. Porém, ele fica com vergonha e acaba falhando. Ao pedir para o seu amigo bonitão ajudá-lo, o tal Sheng manda o protagonista cultivar a sério e parar de ficar pensando em práticas malignas. No dia seguinte, o protagonista tenta pedir novamente para Xiaolan perder uma luta contra ele, mas ele acaba ficando com vergonha novamente. Então, ele decide ir até o seu amigo fã de jogos militares e pedir para que ele finja perder uma luta para ele, pois ele deseja ver o seu amigo evoluindo. Depois do cara aceitar, o Anlin decide tentar pela última vez com a Xiaolan. Quando ele finalmente conta a verdade para a garota, ela começa a acreditar que ele deseja confessar o seu amor por ela. Só de pensar nisso, a garota já começa a ficar cheia de vergonha. Assim, ela acaba aceitando ajudar o protagonista em sua evolução. Durante a noite, em uma conversa com Sheng, o Anlin pede para o cabeludo ensinar alguns golpes furtivos, para ele tentar emboscar Xiaolan. Então o cara decide ensinar ele a usar a formação das correntes divinas. No dia seguinte, o protagonista tenta usar o golpe furtivo na garota e ela acaba chorando. Ao ver ela chorando, o protagonista falha no seu golpe e acaba encostando em um certo lugar. Assim a garota fica ainda mais triste e sai correndo, chamando ele de idiota. Tadinha. Após falhar, o Anlin volta para a casa do Shen e começa a chorar. De volta ao seu dormitório, o protagonista acaba comendo algumas pedras diferenciadas que ele tinha adquirido de maneira suspeita para ganhar mais poder e graças a essa pedra, ele adquiriu uma diarreia das fortes. No banheiro, o sistema do hack informa que ele irá ficar com diarreia por 13 dias e depois que essa diarreia passar, ele irá adquirir uma nova habilidade. Por conta da diarreia forte, ele nem mesmo conseguiu pedir desculpas para Xiaolan. Alguns dias com ele no banheiro se passam e todos na escola começam a odiar ainda mais o protagonista. Como o cabeludo bonitão é o monitor da classe, ele vai até o dormitório do Anlin para verificar o que está acontecendo. Ao conversar com o protagonista do lado de fora do quarto, o Shen passa a acreditar que o seu amigo está possuído por um demônio, sendo que na verdade o protagonista está com diarreia. Então o bonitão cabeludo senta na porta do dormitório e começa a exercer um poder de remover impurezas, tipo uma oração. Quando ele faz isso, o protagonista começa a colocar tudo para fora. O cabeludo percebe que o seu esforço está dando certo, então ele decide dar o seu melhor pelo Anlin. Nesse dia, a hemorroida do nosso protagonista quase pulou para fora. Com o passar do tempo, as duas amigas do Anlin foram para perto do dormitório dele e acabaram vendo um bonitão cabeludo exercendo seu poder. Enquanto o Anling estava gritando dentro do seu quarto. Graças à ajuda do seu amigão Cheng, o famoso cabeludo bonitão, o protagonista consegue finalmente sair do seu quarto. Porém, 10 dias se passaram e tá na hora do Battle Royale. Mesmo ele conseguindo sair de casa, ainda faltam algumas horas para sua dor de barriga passar. Em meio a todas essas pessoas odiando ele, uma pessoa em forma de cachorro percebe que o Anlin está passando mal. Daí ele tenta ajudar o protagonista a ficar melhor. Depois disso, um idoso envia todos para o campo de batalha. Nesse momento aí a gente descobre que os professores bizarros têm forma humana, porém eles estão com preguiça de vir pessoalmente da aula. Ao chegar na arena, o Shen
Feng, famoso cabeludo humilde, deixa toda a sua humildade de lado e começa a eliminar vários estudantes. A garota mais bonita também começa a colocar os carecas para correr. Já o Anlin, ele está passando tão mal da barriga que ele nem mesmo tem vontade de lutar. Ele apenas deseja um papel higiênico para poder cagar. Enquanto todos caíam na porrada, o Anlin tentava se esconder enquanto se aliviava. Infelizmente, um cara acha ele e tenta começar uma luta. Depois disso, mais pessoas aparecem querendo enfrentar o Anlin. Essas pessoas colocam o cara que estava tentando derrotar o protagonista para sair voando. Então, o Anlin, com toda a sua inteligência e sabedoria acumulada, pede para que apenas uma dessas 4 pessoas venham enfrentá-lo. Então, todos os amigos, que deveriam ser amigos, começam a cair na porrada entre si. Enquanto eles lutavam, o Anlin se esforça e finalmente consegue colocar toda a sua diarreia para fora. Com isso, ele adquiriu a habilidade de dar um soco que pode tremer uma montanha. Depois de ficar cagando por 10 dias seguidos, o protagonista finalmente se sente pronto para lutar. Então, ele usa sua nova habilidade para derrotar esses 4 inimigos de uma só vez, e ao botá-los para voar, ele conseguiu evoluir para o 8º estágio, pois os 4 inimigos estavam no 9º estágio, então deu bom. Agora, ele precisa derrotar o máximo de pessoas para ele se classificar como um dos 50 melhores. Do nada, um estudante gordinho aparece querendo ajudar o protagonista, e parece que o ódio dele pelo personagem principal já acabou. O protagonista aceita ajudá-lo, então o gordinho leva o protagonista para um refúgio onde 291 estudantes estavam se escondendo da batalha. Com medo de serem espancados, os estudantes mais fracos pedem para que o Anlin derrote cada um deles de forma pacífica. O gordinho diz que escolheu o Anlin, pois mesmo ele sendo forte, ele nunca intimidou ninguém e ele parece ser fraco. Com isso, o protagonista derrota todos esses estudantes e começa a subir no ranking. Do lado de fora, todos que já foram eliminados começam a chamar ele de trapaceiro ladrão. Após derrotar várias pessoas, o sistema do hack avisa que um cultivador muito forte está perto. O protagonista pensa que é um homem brilhoso, mas na verdade a pessoa poderosa era uma garota com um olhar assassino que entrou nessa escola usando uma carta de recomendação do deus número 1 da matança. O nome da garota é Liu alguma coisa, daí para facilitar o entendimento da história, vamos chamá-la somente de Liu. Essa garota dá ao Anlin 2 opções. Uma é jogar um jogo com ela, a outra é os dois caírem na porrada. Com medo de morrer, o Anlin diz que ama jogar um jogo. Aparentemente, essa garota só deseja jogar com ele, pois o Anlin é o único homem nessa escola que veio do reino dos mortais. Antes de iniciar o jogo, ela deseja perguntar várias coisas sobre o mundo mortal. Se o Anlin não satisfazê-la com as perguntas, a porradaria entre os dois vai começar. No meio das perguntas, a garota começa a fofocar sobre a vida do protagonista, perguntando se a Xiaolan é namorada dele. Quando o cara responde, a garota fica usando seu poder para ver se ele está falando a verdade ou não. No fim, a garota faz uma pergunta sobre o que o Anlin deseja dentro dessa escola, e a resposta dele a surpreende. Depois de aceitá-lo como um humano útil, a garota decide ficar jogando com ele por 3 dias. Porém, se o Anlin ficar jogando com ela todo esse tempo, ele não vai conseguir no ranking e vai acabar se tornando uma mulher. O protagonista pede para o sistema do hack alguma dica para se livrar dessa transformação para mulher. Então o sistema diz que ele precisa derrotar um certo número de pessoas mais fortes que ele, ou então adquirir uma nova habilidade, que só pode ser obtida no local mais alto desse campo de batalha. Como a garota chamada Liu tem uma vassoura voadora, o protagonista pede para que eles fiquem jogando lá em cima. Do outro lado da tela, o cachorro conta para Xiaolan que o Anlin estava com diarreia todo esse tempo, por isso ele estava afastado dela. Quando o Anlin chega na pedra voadora cheia das energias que fica no céu, ele começa a absorver a energia dela. Para atingir o novo poder, ele terá que ficar um dia inteiro pegando essa energia. Lá em cima, o protagonista vê um cara bonitão, mas ele some, e por incrível que pareça, a garota que tinha visto o cara e até mesmo conversado com ele, do nada parece não ter reparado a presença do cara. Depois disso, o protagonista e a Liu começam a jogar de verdade. Mesmo sendo viciada em jogos, a Liu está tomando uma surra em todos. Então, para não perder, a garota programa o seu próprio jogo e assim ela finalmente ganha do Anlin. Animados, os dois combinam de controlar uma empresa de jogos no futuro. Quando o sol começa a aparecer, a garota vai contando as coisas tristes da sua vida. O Anlin motiva ela a mudar tudo isso usando seu poder. E infelizmente, por conta da absorção da energia da Terra, a garota julgou o Anlin como mentiroso. Acontece que desde que eles chegaram em cima dessa pedra, o protagonista começou a absorver uma energia, e quando ela avaliava se ele estava mentindo ou não, a única coisa que ela enxergava era o protagonista absorvendo a energia da Terra. Como a energia dele não ficou da cor azul, ela decidiu que ele é um mentiroso e mentiu durante todo esse tempo que ele estava com ela. No momento em que a garota decide atacar o Anlin, o protagonista acaba adquirindo o poder da Terra que ele estava cultivando. Feito isso, o sistema do hack manda ele ativar. O cara abre sua boca e tenta mostrar que ele estava sendo sincero esse tempo todo. Quando a garota interrompe o seu ataque, o sistema do hack obriga o Anlin a atacá-la. Ao ser acertada, a garota revida e põe uma faca no pescoço do cara. No momento em que a garota conversa com o Anlin, ela vê que agora ele está contando a verdade. Assim, o protagonista explica para a garota que ele estava praticando enquanto se divertia com ela. Por isso, a energia dele parecia mentirosa. A garota diz que é impossível praticar enquanto se diverte. Então, o Anlin conta para a garota chamada Liu que ele tem um sistema do hack que o ajuda a trapacear no cultivo. Ao invés de ficar feliz em saber que o garoto não estava mentindo para ela acaba ficando triste. Por que ela ficou triste? Porque ela se lembrou das ofensas que o Anlin fez para ela. Antes ela achava que isso era mentira, mas agora ela sabe que isso era verdade. Mais uma vez, ela pede para o protagonista contar uma mentira. Assim ela pode verificar a autenticidade de tudo que ele diz. O Anlin vai lá e diz que
ele não cultivou usando o sistema, e sim comeu essa pedra para ficar mais forte. Depois de falar isso, Wan Ling diz que essa pedra dá uma diarreia muito forte. Daí a Liu vai lá e come a pedra. Se ela ficar com diarreia, Wan Ling está falando a verdade. Porém, se ela não tiver diarreia, ele é um mentiroso. Um segundo depois que ela come a pedra, a diarreia bate bem forte. A sorte da garota chamada Liu foi que o novo poder da terra que Wan Ling adquiriu pode ajudá-la a não ter esses efeitos colaterais de diarreia muito forte. Ao usar o seu poder na garota, ela começa a se sentir melhor. Depois disso, o nosso protagonista dá à garota alguns lençóis especiais para a diarreia. Por que ele tava com esses lençóis? Bom, porque ele precisou usar muito isso. Como agradecimento, a garota dá a ele um acessório para pôr na cabeça que pode protegê-lo de um golpe muito forte. Quando Wan Ling mete o pé, o sistema informa ele que as chances dele ter um romance com essa garota são altas. No meio do céu, o protagonista se depara com o estudante mais poderoso dessa academia de cultivadores. Esse mesmo cara estava querendo lutar com um estudante chamado Chen Chen. Segundo o top 1 do ranking, caso esse tal de Chen Chen não apareça para lutar, ele irá derrotar todos os mais de 20 mil estudantes de uma só vez, até ele encontrar o Chen Chen. Wan Ling vê a declaração de guerra do estudante mais forte e do nada ele sente um rastreador vibrando na sua bunda. Ao olhar para o objeto, ele vê que a Xiaolan está em apuros, então ele sai correndo para ajudar a sua amiga. Do outro lado da tela, a Xiaolan e o cachorrão estavam sendo atacados por vários estudantes. Quando a Xiaolan estava para ser atacada, Wan Ling aparece salvando a garota e o cachorrão. Depois disso, o protagonista usa seu novo poder para curar os dois. Antes que esses inimigos começassem a atacar o Wan Ling, o estudante mais forte da academia começa a devastar todos os estudantes de uma só vez. O Wan Ling e os seus amigos só não foram de base desse ataque por conta do acessório de cabeça que a Liu havia dado para o personagem principal. Após o golpe do estudante número 1, apenas 132 estudantes sobraram. Rapidamente, o Wan Ling vai lá e fecha kill nos inimigos que ainda estavam vivos dentro do jogo. Após derrotar esses caras, o Wan Ling acaba subindo para o 9º estágio de poder. Depois disso tudo, o Wan Ling pede desculpas para a Xiaolan por tudo que ele fez com ela. A garota aceita e eles voltam a ser bons amigos. E como Chen Chen ainda não apareceu para lutar contra o estudante mais forte, o cara dos raios simplesmente decidiu que vai derrubar toda a floresta dos 1000 picos, que no caso é o lugar sagrado onde todos os estudantes estão lutando. Ao ouvir isso, os professores começam a ficar preocupados, mas eles deixam a treta toda continuar. Do nada, o nosso cabeludo bonitão e a garota mais bonita da escola aparecem para lidar com o estudante rank 1. O cabeludo bonitão cria uma prisão espiritual e pede para que todos os estudantes restantes levantem suas mãos e doem as suas energias para ele. O estudante mais forte se livra facilmente das correntes energizadas com o poder de todos. Nesse momento, a estudante mais bonita, a tal da Sun, ataca o cara. Daí ele repele os golpes da garota, aponta sua lança para ela e com um pouco de vergonha ele tenta chamá-la para sair. Além de recusar o pedido do cara, a garota dá uma cabeçada na lança do cara e assim ela acaba sendo eliminada do Battle Royale. Depois disso, o cabeludo bonitão diz que a Sun gosta de homens que não usam roupa mostrando peitoral. Ao ouvir isso, o estudante rank 1 desconta toda a sua raiva no nosso cabeludo. Infelizmente, o personagem que eu mais torcia para vencer esse Battle Royale acaba sendo eliminado no processo. Quando o estudante rank 1 iria eliminar o Wan Ling, o Chen Chen aparece na frente do protagonista apagando o raio com apenas um dedo. Esse Chen Chen é o mesmo cara que apareceu para o Wan Ling quando ele chegou no topo da floresta dos 1000 picos. Ao ver o protagonista, o Chen Chen disse que o Wan Ling deve aprender a usar o dedo rasgador dos céus. Depois que o Chen Chen vai embora, o sistema do hack avisa para o Wan Ling que a chance dele não se tornar uma mulher mudou para 0,00001. Esse mísero 1 em tantos zeros significa que o Wan Ling ainda pode vencer o estudante mais forte, o tal do Wang Shujan, nome lindo, e ganhar o Battle Royale espiritual. Se ele fizer isso, ele irá ficar no rank 2 da escola e tudo dará certo na sua vida. Como a sua única opção é peitar o estudante mais forte, o Wan Ling chama o cara para cair na porrada com ele. Quando a Xiaolan vai perguntar o porquê dele estar fazendo isso, o Wan Ling mete o soco nela para eliminá-la. Ao ver que o Chen Chen não está mais perto do Wan Ling, o estudante mais forte se prepara para descontar toda a sua raiva no personagem principal da história. O cachorrão iria tentar defender o Wan Ling, mas o protagonista elimina o cachorro. Por quê? Porque ele quer um X1. No momento em que o golpe do rank 1, tal do Wang, vem potente para destruir o Wan Ling, o nosso protagonista tenta usar o seu punho destruidor de montanhas, mas ele falha. Depois disso, o sistema do hack avisa o Wan Ling sobre ele ter adquirido uma nova habilidade. Então, o personagem principal usa o golpe chamado Dedo que divide o céu. Nesse momento, todos os monitores que mostravam a batalha começam a falhar, mas todos os estudantes conseguem ver o poder estrondoso que o Wan Ling usou de dentro da academia. Ao feixe de luz, ao brilho, o dedo que divide o céu mesmo. No fim, o Wan Ling derrotou o Wang e todos passaram a admirá-lo. A Liu, vendo o poder estrondoso do Wan Ling, passa a acreditar que o garoto pegou leve com ela. Ao ver esse poder gigantesco, os professores não entenderam foi a nada, apenas decidiram colocar o Wan Ling para se tornar um mensageiro divino. Pelo visto, depois de usar aquele golpe, o Wan Ling ficou 10 dias dormindo, e ele só não morreu por conta de uma poção espiritual muito forte. Ao acordar, o Wan Ling fica envergonhado, e o que deixou ele mais envergonhado nesse caso foi o fato de todos passarem a considerá-lo o estudante mais forte da escola. Com essa vitória, o sistema deu para o Wan Ling vários novos poderes e alguns itens que ele nem mesmo sabe para o que servem. Um mês depois disso tudo, o trio de personagens principais foram nomeados como
mensageiros divinos da escola. Com isso, os três deverão ajudar o mundo humano a prosperar. Após ser nomeado líder dos mensageiros, Wan Ling promete trazer itens do mundo humano de graça para todo mundo. Basta eles pagarem o preço do item, que ele compra tudo na Shopee e entrega para a pessoa. Depois disso, a Liu aparece na frente de todos e informa que ela e o Wan Ling estão criando um clube de esportes no mundo espiritual. Esse clube será focado em jogar para relaxar e fugir um pouco do cultivo. Ao ouvir isso, todos ficam felizes e decidem participar. No dia seguinte, vários estudantes aparecem na porta do Wan Ling para comprarem coisas do mundo dos mortais. Aquele cara que estava atacando a Xiaolan antes é meio que parceiro do estudante mais forte. Em uma conversa privada, o cara mais forte disse que o fato do Wan Ling ter vencido significa que a vontade superior deseja que ele vá para o mundo mortal fazer algo. E só de pensar que o Wan Ling tomou seu lugar como mensageiro ao mundo mortal, esse maluquinho aí começa a chorar. No momento em que o maluco começa a chorar, o Wan Ling recebe um título e uma habilidade nova só por ter feito o inimigo dele chorar. Depois disso, o Wan Ling começa a se divertir junto com a Liu. O mano cabeludo vê isso e começa a pensar no quão especial seu amigo é por ter feito aquela garota durona sorrir. Já a Xiaolan se sentiu meio deixada de lado. Do nada, o professor, que é mestre em ler o futuro das pessoas, vai até o Wan Ling para falar algo que irá acontecer com ele. Com medo de ouvir uma possível previsão negativa, o protagonista sai correndo. Daí a Xiaolan foi até o professor e perguntou qual era a previsão que ele iria falar para o Wan Ling. Nesse momento, a previsão não foi revelada para a gente. A história apenas cortou para o ponto em que os personagens principais partem para o mundo mortal. A Xiaolan ouviu a previsão, mas como o futuro do Wan Ling envolve inúmeras batalhas até a morte, a garota decidiu manter tudo em segredo. Na hora de atravessar a porta entre os mundos, alguma coisa agarra o protagonista e a Xiaolan acaba indo junto. Logo em seguida, o mano cabeludo foi atrás dele. Ao atravessar o portal, o Wan Ling é acordado pelo sistema do hack. Em queda livre para a morte, o protagonista tenta usar o seu poder da terra para não morrer, e isso acaba dando certo. Logo em seguida, o mano cabeludo aparece e aplica uma cura no Wan Ling. Assim, o nosso protagonista fica novinho. Do nada, uma garota chamada Ling Ling aparece montada em uma nave. Ela pede que todos a acompanhem e, obviamente, todos acompanham a garota. Lá dentro, o Wan Ling fica meio chateado por não estar podendo ir comprar as coisas na Shopee. Já o mano cabeludo fica todo animado por estar dentro de uma aeronave. Afinal de contas, o cara é apaixonado em coisas militares. Quando o Wan Ling pergunta o motivo deles estarem dentro dessa nave, a Ling Ling responde o cara de uma maneira muito arrogante. Nesse momento, a Xiaolan se irrita e uma porradaria entre mulheres quase se inicia. Felizmente, o mano cabeludo usa sua aura divina para suprimir o espírito de luta das duas. Ao ver que o mano cabeludo é top, brabíssimo, a Ling Ling fica caidinha pelo bonitão e tudo se resolve pacificamente. Depois disso, a Ling Ling se direciona para a porta da aeronave e eles finalmente chegam a um destino. O local é a maior estação espacial do mundo humano. O objetivo dessa estação espacial é enviar os humanos para pontos de guerra para eles lutarem, tá ligado? Lá todos estão recebidos por uma mulher famosa no mundo mortal, a famosa Yuan. Ao ver a mulher, o protagonista fica encantado, pois quando ele ainda vivia no mundo real, ele era um grande fã dela. Após se apresentar a todos, a mulher diz que eles foram enviados para essa estação, pois os humanos não desejam mais a ajuda do reino espiritual. Agora, o desejo dos humanos é enviar os mensageiros de volta ao mundo espiritual. Não só isso, mas os humanos estão com raiva por conta do reino espiritual ter mandado somente mensageiros fracos, indireta. Do nada, um alerta começa a soar. Os personagens principais dizem que vão ajudar a derrotar os inimigos. Um dos humanos acaba se irritando e grita para os mensageiros divinos retornarem ao mundo espiritual. Depois disso, com raiva, o cara os ataca. O mano cabeludo protege a todos do golpe. Depois disso, o mano cabeludo chama um humano forte para uma batalha e o cara aceita. O sistema do hack do Wan Ling avalia a habilidade do inimigo e conclui que o Wan Ling é capaz de vencer o inimigo usando um ataque surpresa, pois o humano está subestimando a força deles. Ao descobrir isso, o protagonista pede para o cabeludo deixá-lo lutar no seu lugar. O estudante mais bonito permite. Daí, quando o Wan Ling iria começar a batalha, a filha do humano irritado, a tal da Ling Ling, vai até lá e parte para cima do Wan Ling. Primeiro, ela começa a surrar o Wan Ling, mas depois todos percebem que os golpes dela não fazem efeito nele. No meio da batalha, o protagonista usa o seu portão celestial. Daí ele ignora a garota na batalha e parte para dar um golpe surpresa no pai dela. Como o homem não iria conseguir se defender do golpe, a humana famosa foi lá e o defendeu. Depois disso, a tal da Yuan decide testar o poder do Wan Ling. Caso ele resista a um golpe espiritual dela, todos os humanos irão aceitar os mensageiros divinos como guerreiros. Quando a mulher faz isso, a maluca da Ling Ling tenta atacar o protagonista e acaba sendo pega no golpe. A sorte da Ling Ling é que o nosso protagonista já está forte ao ponto de conseguir superar esse nível de poder. Usando uma habilidade que impõe a vontade dele acima dos outros, o Wan Ling consegue se livrar do poder da Suan. O único colateral desse poder que o Wan Ling usou é que ele perde a força se usado muitas vezes contra um único alvo. Com isso, os mensageiros divinos são aceitos como guerreiros. Não só isso, mas o pai da Ling Ling se animou e colocou a garota para ir em uma missão junto com o protagonista. Ao fazer seus inimigos se tornarem seus fãs, Wan Ling ganhou a habilidade de ver por trás de qualquer objeto, incluindo roupa das pessoas. Após se teleportar para realizar uma missão, a Ling Ling explica que o dever deles é apenas avaliar as características e força do inimigo. Depois disso, eles vão solicitar reforços e lutar. Lá na estação, a Xiaolan estava preocupada com Wan Ling, então ela e o cabeludo pediram para se juntar à batalha. Enquanto isso, o protagonista estava avançando por conta própria no meio de uma névoa venenosa.
venenosa. Mas tudo dá certo, pois o seu poder da terra pode anular maldições, venenos e diarreias. Depois de avançar, ele volta e leva Ling Ling para bem longe da fumaça. Ao se esconderem, Wan Ling diz que tem 4 inimigos muito fortes esperando por eles. Do nada, os inimigos começam a gritar e chorar. Então o protagonista diz que usou um poder ilusório para fazê-los ficarem com depressão e também ficarem com diarreia. No episódio seguinte é mostrado que o Wan Ling bateu de frente com os inimigos demoníacos. Logo em seguida, ele usou seu poder para afetá-los mentalmente. Do outro lado da tela, a Xiaolan estava insistindo para ser enviada como reforço. Porém, como os humanos só consideram o Wan Ling forte, eles decidem enviar seus próprios guerreiros de confiança ao invés de mandar mais mensageiros divinos. A Xiaolan fica insistindo em ajudar, então os humanos acabam atacando a garota. Ao ver a preocupação da Xiaolan, o cabeludo bonitão, sensato como sempre, decide forçar a barra para ir atrás do Wan Ling. No fim, os dois conseguem ir ajudar o seu amigo. Após eles meterem o pé, o alerta dos humanos começa a soar, e o que está rolando basicamente é uma invasão de seres trevosos indo diretamente para o mundo mortal. Com isso, os humanos que não foram ajudar o Wan Ling correm para lutar em outros campos de batalha. No momento em que o figurante humano bota a cabeça no portal, ele é atingido por algo, e esse mesmo algo consegue forçar a barreira entre os dois mundos e invadir a base deles. Quem invadiu o local foi uma demonete bonitona. Demonete essa que derrotou todos os humanos no local. Depois de fazer isso, ela partiu para buscar um certo alvo. De volta ao Wan Ling, o cabeludo bonito e a Xiaolan chega para dar aquele reforço na batalha. Enquanto se preparavam para lutar, a Ling Ling recebe uma mensagem mostrando que ela perdeu o contato com a base. Feito isso, todos decidem vencer o inimigo atual e partir para resolver os outros problemas. Do nada, o Wan Ling sente algo perto. Quando ele vai verificar os inimigos, ele acaba sendo pego de surpresa. Os inimigos levantam ele para o ar e o atacam até ele desmaiar. O bonitão corre para ajudar o seu amigo, mas uma demonete entra na frente dele. Daí, como o cabeludo é brabo, ele passa por cima da inimiga rapidamente e corre para segurar o protagonista da história que estava caindo. Como ele não iria conseguir, a Xiaolan correu para tentar segurá-lo, mas um inimigo atacou o Wan Ling com um raio. Ao ver o cara caído no chão, a Ling Ling tenta atacar o inimigo, mas ela é derrotada facilmente. Quando o inimigo começa a rir, o único personagem que nunca me decepciona nessa história aparece afundando o mascarado no chão. Só o cabelo do bonitão sozinho, sem protagonismo algum, consegue segurar 3 inimigos sozinho. E a Xiaolan acaba ficando num x1 contra uma demonete que só sabe gritar. É sério, o poder dela é gritar. Essa demonete aí que grita viu que o Wan Ling ainda estava vivo, então ela foi fechar a kill nele. Nesse momento, o protagonista, que deveria estar desmaiado, sussurra uma técnica suprema, e isso dá a oportunidade dos 4 inimigos serem derrotados. Quando o Wan Ling se levanta, um portal se abre e de dentro dele saíram 2 mãos que o seguraram e o levaram para um lugar obscuro. Ao entrar nesse lugar, o Wan Ling desmaia, mas o seu sistema do hack o acorda na base da porrada. Após acordá-lo, o sistema indica que o Wan Ling está em perigo e oferece uma trapaça para ele superar isso. Ao ouvir isso, o Wan Ling fica animado para sair quebrando o senso do comum. Dito isso, o dedo dele começa a brilhar e o sistema do hack manda ele gritar para se transformar em algo que irá mantê-lo vivo. E quando ele finalmente grita para se transformar, o anime mostra que a Xiaolan estava muito preocupada com o Wan Ling. Durante essa preocupação, ela quase foi de base, mas o Mano Sheng apareceu brilhando como sempre. Após ser salva, a Xiaolan viu o portal se fechando, e numa última tentativa de trazer o Wan Ling de volta, ela invocou um espadão de fogo e meteu ele no portal. Nesse momento, a chifruda que capturou o Wan Ling olhou para trás, e foi só ela fazer isso que a transformação do Wan Ling começou a brilhar mais que o sol. Porém, o cara não se transformou, e sim invocou a sua amiga mega poderosa, a famosa Liu alguma coisa. Após ser invocada, a Liu vai para o lado de fora do portal e congela os inimigos que estavam lá em questão de segundos. Feito isso, ela colocou os nossos personagens principais dentro do portal, e isso aconteceu tão rápido que nem mesmo o Mano Sheng pôde ver os movimentos dela. E depois de receber os agradecimentos de todos, a Liu disse que os problemas ainda estão começando, e foi só ela falar isso que a demonete chifruda apareceu andando em direção a eles. Ao verem ela, os nossos personagens principais pedem para ela soltar os reféns e se render para evitar uma guerra entre os mundos. Porém, a chifruda ignora o aviso e tenta eliminar a Liu usando seu poder de portal. Nesse momento, uma flor vermelha brota da cabeça do Wan Ling e usa uma magia de luz na mão da inimiga. E foi só nesse momento que o nosso protagonista percebeu a nova técnica que ele recebeu. Depois de ir quase de base, a Liu se irritou e partiu para cima da inimiga, conseguindo apenas arrancar algumas penas da asa dela. E ao perceber que pode perder para os nossos personagens principais, a demonete de chifres vai lá e começa a consumir a energia dos cultivadores que ela estava mantendo como reféns. Com essa energia, ela consegue invocar uma arma divina que deixa todos com muito medo. E o poder dessa espada é tão grande que o sistema do hack foi lá e avisou o nosso protagonista que essa espada em si pode quebrar as leis do universo, matá-lo e até mesmo retirar o sistema do hack dele. Após ouvir isso, o Wan Ling começa a ser atacado, pois a chifruda percebeu que ele representa um perigo para ela. Ao verem o Wan Ling sendo pego, todos os seus amigos tentam o ajudar, mas a inimiga consegue fazer o poder espiritual de todos sumir. Tudo isso porque ela está usando várias armas divinas ao mesmo tempo. Daí, por usar tantas armas divinas ao mesmo tempo, a inimiga começa a perder a consciência. Mas antes de ir para o Vasco, ela abre a boca e diz que foi ordenada a eliminar aquilo que não pertence a esse mundo, que no caso é o próprio Wan Ling. Dito isso, vemos que enquanto nosso protagonista estava prestes a morrer, o sistema do hack foi lá e o ofereceu um poder absoluto em troca de 1/5 de sua vida. Obviamente, o nosso protagonista aceita essa proposta,
protagonista. Porém, uma fadinha apareceu e disse que ele não deveria ter feito isso. Após aceitar os termos, o Anlin entra no seu mar de energia e conversa com o espírito do sistema do hack. E lá, o nosso protagonista vê que a espada da chifruda está cortando a conexão entre os dois. E por conta disso, tanto o nosso protagonista quanto o espírito do sistema vão sentir muita dor. Enquanto isso, do lado de fora, todos estavam se perguntando qual deus o Anlin ofendeu para ser alvo de tudo isso. Sem poder fazer nada, todos começaram a desmaiar, pois a inimiga invocou uma espécie de calamidade para acabar com todos. De volta ao nosso protagonista, bom, dentro do seu corpo, ele conheceu a verdadeira forma do espírito do sistema do hack. O nome dela é Tina e por conta de uma calamidade maior que ainda irá acontecer no futuro, ela perdeu tudo, incluindo o Anlin. Na época, ela usou todo o seu poder para voltar e tentar mudar o destino. Dessa maneira, ela se transformou no espírito de um sistema somente para treinar o Anlin. E graças à ajuda dela, em todos esses momentos, o nosso protagonista pôde evoluir e derrotar muitos inimigos mais poderosos que ele. Após contar isso, as memórias do Anlin começam a mudar e ele percebe que ela realmente sempre esteve ao seu lado. No fim, a Tina oferece o restante do seu poder para o Anlin para ele conseguir lidar com a calamidade do lado de fora. Nesse momento, o nosso protagonista se recusa, dizendo que não deseja se separar dela. E depois de abraçá-la, o Anlin usa o seu dedo que divide o céu e ao fazer isso, ele acaba acordando. Do lado de fora do seu mar espiritual, o nosso protagonista se depara com todos caídos. E quando a Tina aparece na sua frente, ele pergunta se a calamidade se dissipou com o golpe dele. Ela responde que sim, porém, como ela continua existindo, outras calamidades vão continuar aparecendo. E depois de uma breve conversa com a Tina, o Anlin e ela resolvem agir juntos novamente para destruir as calamidades. Então, a Tina vai para dentro do Anlin e ele novamente invoca aquela magia de transformação. Dessa vez, ao fazer isso, o nosso protagonista consegue ser reconhecido pelas armas divinas que a Demonete usou para tentar eliminar todos eles. E depois de uma explicação da Tina sobre como usar as armas divinas para sair dessa situação, o Anlin finalmente começa a agir, quebrando toda a formação para invocar calamidades que a inimiga fez. Logo em seguida, o Anlin pegou uma espada divina e, sob os comandos da Tina, ele foi lá e se preparou para eliminar a calamidade que ainda restava. Nesse momento, a Demonete acordou, viu tudo isso acontecendo e voltou a dormir. E de alguma maneira, a calamidade foi eliminada e o céu voltou a ser azul. Feito isso, a Tina apareceu e começou a sumir. Mas antes de realmente deixar de existir, ela mandou o nosso protagonista ir até o reino dos espíritos e encontrar nessa realidade. Dito isso, a Tina some e o Anlin fica lá com lágrimas em seus olhos. Para finalizar esse arco, é mostrado que os cultivadores humanos foram salvos. Os nossos personagens principais conseguiram fazer um passeio pelo mundo humano e agora o Anlin tem 3 armas divinas para aprender a controlar sozinho, pois sem a Tina sem a Tina é difícil. Bom, por conta dos seus feitos, o Anlin acabou sendo muito bem recebido por todos. Porém, ele não ficou feliz com isso, pois a partir de agora ele terá que ficar mais forte para enfrentar inimigos colossais sem usar a Tina, a melhor parceira de aventura que ele teve durante todo esse tempo e nem sabia. Depois desses acontecimentos, a gente começa a acompanhar a vida de uma mulher de cabelos brancos que cultiva há anos através da sua arte. Após 1000 anos de cultivo, ela obteve o poder para se tornar um deus. Porém, ela preferiu cultivar esse poder por mais um ano e só virar um deus quando a guerra entre os seres estivesse em seu ápice. Algum tempo depois, vemos um demônio comprando uma briga séria com um dos 5 deuses mais poderosos. O demônio tem um grande exército e fez até mesmo uma aliança com outras raças. E quando esse demônio finalmente conseguiu irritar o deus e os dois iriam começar a lutar, a mulher aparece ameaçando se tornar um novo deus. Após declarar que irá se unir aos deuses divinos que estão no céu, que no caso é o lado do deus que estava prestes a lutar, ela começa sua transformação. Porém, por algum motivo, o céu se recusou a recebê-la. E depois de toda essa interrupção que a mulher fez, o demônio chamou o deus para cair na porrada em 3 dias em um certo lugar. E o deus acabou aceitando. No fim, o plano do demônio, que estava recebendo ordens de um cajado trevoso, deu certo. E o plano desse cara, no caso, era tirar esse deus de perto do seu domínio para eles conseguirem obter um objeto divino que estava lá, em uma ilha de pedra. Além de planejar tudo isso, o cajado trevoso pediu para esse demônio e o seu exército eliminarem todos os estudantes da academia de magia nesses 3 dias. Dito isso, a gente vê o Anlin tranquilo e favorável dormindo, enquanto o despertador dele tá tocando altão. O episódio seguinte vem com força e quando o Anlin acorda, ele se lembra que a Tina não está mais lá presente no sistema do hack para o ajudar. Do nada, o cachorro ao seu lado abre a boca e diz que consegue sentir o sabor das garotas. Ao ouvir o cachorro falando várias coisas vergonhosas, o Anlin liga o seu celular e grava tudo. E para revidar a gravação do Anlin, o cachorro faz algumas perguntas estranhas, e com isso, ele consegue fazer uma gravação muito suspeita do Anlin. Por conta disso, os dois acabam tendo que cair na porrada para resolver tudo isso. Do nada, um aviso é dado para toda a escola dizendo que um passeio muito louco irá acontecer. Durante esse passeio, os estudantes podem levar apenas alguns itens para se proteger ou se divertir. Nesse momento, o Anlin pensa em levar suas armas divinas, porém como elas não o obedecem direito, ele fica meio em dúvida sobre o que fazer. Ao olhar todos os seus tesouros, o Anlin percebe um vestido. Daí, para não ficar com essa peça de roupa feminina, ele resolve levar ela como presente para Liu. Tudo isso para agradecê-la por tudo que ela fez por ele. Durante uma conversa entre os dois, a garota manda o nosso protagonista ficar com a roupa feminina que ele ganhou para ele, pois ela dá bastante defesa. Dito isso, a Liu vence o Anlin em um jogo pela primeira vez, e quando o nosso protagonista tentou ir embora, ela segurou a mão dele e encheu o anel que ela deu para ele com a magia dela. Daí, se algo acontecer novamente, ele pode usar o anel para invocá-la. E como a Liu não aceitou o presente, o Anlin tentou dá-lo para Xiaolan. Porém, a garota também não aceitou
aceitou isso. No fim, o Wan Lin tentou dar a roupa para o seu amigo bonitão, e por incrível que pareça, o cara bonitão disse que deixou de ser um preconceituoso há muito tempo, e por ter evoluído, ele deseja que o Wan Lin pare de esconder o seu gosto estranho e passe a se vestir como deseja. Depois de ouvir isso, o Wan Lin volta para o seu quarto e em frente a um espelho, ele fica imaginando como essa roupa ficaria nele. Nesse momento, o cachorro vê essa cena e o Wan Lin tenta falar que tudo isso foi um mal entendido. Porém, uma planta sai da cabeça do nosso protagonista e começa a reproduzir uma cena dele dançando. Por conta disso, o Wan Lin fica mega motivado a dar essa roupa para alguma garota. Então, ele vai para a porta da Xiaolan e lá, a Su vê ele treinando para tentar dar a roupa a Xiaolan. Nesse momento, a Su vai lá e diz para o nosso protagonista ser sincero com a Xiaolan, pois ele é uma grande amiga dele. Daí, ao invés de ser sincero, o Wan Lin tenta mentir dizendo que esse é um presente especial dele e que por isso a Xiaolan não pode recusar. Daí, como o nosso protagonista estava insistindo demais nisso, a Xiaolan perguntou se essa roupa é amaldiçoada e ele disse que não. Nesse momento, a flor vermelha brota da cabeça do Wan Lin e mostra para a garota o que ele estava fazendo com a roupa em frente ao espelho. No fim, a Xiaolan aceita a roupa e ao vesti-la, ela acaba ficando mega trevosa. Do nada, uma energia obscura começa a passar pelo corpo dela e isso acaba fazendo ela subir de nível no cultivo. E quando o nosso protagonista descobre o quão especial essa roupa é, ele vai lá e pede para a Xiaolan deixá-la usar só um pouquinho essa roupa. Ao ouvir isso, a Xiaolan fica irritada. Porém, essa irritação é interrompida com uma mensagem dizendo que a espada voadora de viagem escolar está prestes a decolar. Nesse momento, a Xiaolan ligou suas novas asas e começou a voar em direção à espada voadora, levando consigo um Wan Lin. Do outro lado da tela é mostrado que a professora está subindo o voo, e o objetivo real dessa viagem é permitir que os estudantes vejam o resultado da guerra entre os deuses. Dito isso, o Wan Lin e a Xiaolan aparecem para subir na grande espada, e todos os estudantes ficam animados com a presença do nosso protagonista. Porém, a Xiaolan começou a perder o controle sobre suas novas asas. Não só isso, mas a professora se lembrou de uma conversa que ela teve com aquele cara que manja de ver o futuro, e de acordo com o que ele disse, essa viagem vai ser extremamente perigosa por conta do Wan Lin. Se lembrar disso, faz a mulher acelerar a grande espada voadora. E além da professora fazer isso, a Xiaolan ficou com vontade de perder essa viagem para poder ficar sozinha com o Wan Lin. Daí, quando ela parou de se mover, o estudante mais poderoso da escola apareceu e ele também estava atrasado. E como o Wan Lin derrotou uma calamidade, o estudante mais poderoso está se sentindo em dívida com o nosso protagonista. Por conta disso, ele decidiu ajudá-lo usando toda a sua força para fazê-lo chegar na espada voadora. Depois de ajudar o seu grande amigo, o estudante mais forte ficou lá emocionado. Porém, por algum motivo, ele não foi junto na viagem. Talvez porque não desse mais para ele chegar, já que ele usou toda a sua força nesse impulso. Mesmo com esse impulso, o Wan Lin e a Xiaolan não alcançaram essa espada voadora completamente. E ao ver todos os estudantes motivados com a chegada do Wan Lin, a professora disse que logo a grande espada voadora vai disparar em uma velocidade inalcançável. Dito isso, ela fala para os estudantes ajudarem o Wan Lin em até 10 segundos. Ao ouvir isso, o Sheng bonitão começa a usar o seu poder para tentar ajudá-los. Nesse momento, todos se unem e dessa maneira eles conseguem fazer um portal para buscar o nosso protagonista. E depois de muito esforço do Wan Lin e da Xiaolan, mais a ajuda da única ferramenta divina que ajuda um pouco o nosso protagonista, eles conseguem chegar até a espada voadora. Feito isso, a espada voadora atinge a sua velocidade suprema. Nesse momento, todos começam a comemorar o grande feito do Wan Lin. Daí a professora vai lá e parabeniza a Xiaolan por ser a terceira estudante da academia a atingir o nível que ela acabou de atingir no cultivo. O lado demoníaco da guerra estava preparando 100 mil insetos para atacar os nossos personagens principais. De volta à galera que está voando em cima de uma espada, bom, a professora estava explicando várias coisas sobre a grande ilha de pedra onde a guerra vai acontecer. E ao mesmo tempo que isso acontecia, o demônio que estava liderando a guerra finalmente conseguiu obter o poder do cajado trevoso que ele estava conversando. Daí, enquanto ele liderava seu exército de feras, aquela humana de cabelo branco estava ao lado de uma outra versão dela de aparência humana. Juntas, elas estavam se esforçando para atingir um nível superior de poder. No meio desse esforço, a gente vê que a mulher de cabelo branco é filha de uma humana que vivia em uma nação futurista. Essa nação acabou ganhando conhecimento e poder demais, por isso eles foram completamente aniquilados. De todas as pessoas desse lugar, a única que sobreviveu foi a mãe dessa mulher de cabelo branco. Na época, em busca de algum lugar para ficar, ela acabou indo parar nessa ilha de pedra. E no meio do caminho, uma mulher desconhecida deu para ela o pincel da estrela roxa, que no caso é uma das armas divinas que todas as raças desejam obter nessa ilha de pedra. Dito isso, a mulher do cabelo branco diz que ela e a sua parceira precisam encontrar essas armas divinas antes que o morcego divino chegue na ilha e tome tudo. As duas continuam a se focar em seus objetivos. Do outro lado da tela, o tal do morcego divino estava obtendo o poder do cajado. Enquanto isso, a professora estava escolhendo alguns líderes para comandar um grupo de pessoas. O primeiro líder escolhido foi o Cheng, a segunda foi a Su, a terceira foi a Xiaolan e o quarto foi o Wei Ji. Como o Wan Lin não foi obrigado a se tornar um líder, o nosso protagonista ficou animado para acompanhar a Xiaolan. Porém, a professora abriu a boca e disse que o Wan Lin formará um grupo sozinho. Tudo isso porque ele é muito forte. Dito isso, a professora manda todos escolherem suas equipes e como o Wan Lin terá que trabalhar sozinho, a professora manda ele descer na ilha de pedra e começar a trabalhar. O que ele
tem que fazer, nem ele sabe. Ao descer, o Wan Lin vai até o seu sistema do hack e fica procurando manualmente por alguma missão. Nesse momento, ele acaba encontrando uma missão de pular de um penhasco para obter um poder de vento. Daí, ao olhar para os lados, o nosso protagonista vê um lugar perfeito para ele ir. Porém, ao olhar para lá, ele vê uma grande energia trevosa se manifestando. Enquanto isso, do outro lado da tela, as duas mulheres de aparência igual e de cabelo diferente estavam tentando obter o poder para ascender ao céu. Porém, a de cabelo branco seguia sendo recusada, enquanto a de cabelo preto conseguiu a permissão do céu para ascender. De volta à grande espada voadora. Bom, todos estavam formando as suas equipes quando do nada eles veem a grande energia trevosa se manifestando e vindo em direção a eles. Nesse momento, os estudantes mais poderosos percebem que a ilha do dragão de pedra foi completamente selada com eles dentro. Do nada, o tal do morcego divino aparece e começa a liberar o seu poder. E o cara está tão forte que a professora foi obrigada a lançar uma barreira na espada voadora e avançar a todo vapor para o objetivo final dos estudantes. Enquanto isso, o Wan Lin estava lá sozinho, no meio do nada, e ao ver um demônio voando e manifestando o seu poder, o nosso protagonista ativa sua visão espiritual para dar uma avaliada no cara e já sente que o maluco é brabo. E depois de quase morrer e ser salvo pela ferramenta divina que o aceitou como mestre, o nosso protagonista segue em direção ao seu objetivo, que no caso é chegar no topo do penhasco. Do outro lado da tela, vemos que o poder do morcego é tão sinistro que a professora foi obrigada a pedir a ajuda de todos os estudantes para criar uma barreira para defender a todos. E além de enviar vários golpes de energia, o morcego divino manda suas bestas gigantes partirem para cima dos cultivadores humanos. E quando ele faz isso, o Wan Lin, que estava em um péssimo lugar, foi o primeiro a ser atacado. Logo em seguida, a gente vê que os estudantes também se tornaram alvo. Nesse momento, a professora vê que todos os estudantes estão desanimados, pois eles acreditam que não vão aguentar esse ataque. Nesse momento, a professora se lembra das palavras do seu amigo, dizendo que ela precisa manter os estudantes motivados para tudo dar certo. Com isso em mente, a mulher decide usar a sua própria vida para defender a todos. E quando ela faz isso, o Cheng diz para todos ajudarem a professora. E ele diz isso enquanto invoca todas as armas que ele comprou durante a sua visita ao mundo humano. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, o morcegão divino foi até as duas mulheres na ilha e começou a pedir para as duas o entregarem os itens divinos, que elas sabem muito bem onde estão. Já o Wan Lin, o Wan Lin estava ativando todos os seus poderes para sobreviver a vários insetos. Dessa maneira, a primeira temporada acaba e a gente fica no aguardo para uma segunda temporada, que foi anunciado pelo tiozinho do anime, que pode dar uma olhada no futuro. Vou esperar ansioso. E você, vai? Espero que sim.